Bom dia, irmãos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Vamos estar começando mais um culto nesse momento. Vamos nos colocar de pé para estar louvando nosso Deus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Nesse momento, os irmãos terão também a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas.
feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando esse culto, meu Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Senhor. Abençoe também o pastor, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através dele também, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de estar falando agora sobre o evangelismo, que vai acontecer dia 26 desse mês, que o tema dele é Jesus, Água da Vida, que consiste no quê? A nossa classe da IBD, mais a ajuda dos irmãos, dos jovens, a gente vai estar na beira do rio, entregando garrafas de água de graça para as pessoas que estiverem caminhando, passeando de carro, com cachorro. A gente vai estar entregando uma garrafa de água, que nela vai ter uma etiqueta com uma mensagem. E o que a gente gostaria de pedir é a doação de garrafas de água, normal. Só não pode ser aquela que começa gordinha aqui e faz assim, porque não dá para colar a etiqueta. E é isso, a gente conta com a participação de todos os irmãos. Obrigada. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estarão nos assistindo pela internet, logo depois que este culto acabar. Será postado no nosso YouTube, né? Então os irmãos terão a oportunidade de cultuar ao Senhor também através do que for feito aqui. Alguns irmãos estão fazendo Enem, né? Então não podem estar aqui. Oremos por eles, né? Por esses adolescentes e pais que estão acompanhando. Alguns estão viajando, é um feriado prolongado para alguns, né? Para muitos, né? Afinal de contas, terça-feira é feriado, então alguns se emendaram aí. Então já desceram as águas, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos também. Mas nós outros estamos aqui. Hoje é dia do diácono Batista. Logo mais à noite estarei orando para os nossos irmãos diáconos. Nós temos um grupo de diáconos aqui bastante ativo, né? São silenciosos, mas são ativos. Têm realizado um bom trabalho, têm desafogado bastante o ministério pastoral e o trabalho do diácono é esse, né? Eles têm cumprido aí com bastante êxito, o trabalho deles. Eu louvo a Deus por suas vidas. Logo mais à noite nós estaremos orando pela vida dos irmãos que são diáconos e com vistas em outros irmãos que Deus certamente levantará para este ministério. Ou já tem levantado, né? Bom, mas agora eu quero convidar os irmãos a uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 46. Salmo 46. É o texto que nós vamos usar, né? O texto que Deus colocou no nosso coração para esta oportunidade. Salmo 46, um cântico com 11, né? E é um texto que tem 11 versículos e nós vamos meditar sobre eles. Diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Além, eu falei dos irmãos que estão fazendo o Enem, mas tem irmãos também que estão trabalhando como intérpretes, né, no Enem. É interessante a gente pensar sobre isso. Tem alguns irmãos que estão ausentes em virtude da morte do pai do Ezequias, né? Nosso irmão Ezequias perdeu seu pai. Enfim, vamos orar. Senhor, obrigado, porque é um privilégio para cada um de nós sentir, ó Deus, que o Senhor tem apacentado os nossos corações. É um privilégio para nós, ó Deus, sermos súditos do reino do Senhor. E eu te peço que a tua palavra, ó Deus, alcance um lugar nos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui é atribuído à corte de Davi, né? É atribuído, então, ao período monárquico e o período do reinado de Davi. Então, a corte de Davi, as pessoas que estavam ali ao seu redor, o próprio Davi, foi quem elabora esse texto aqui, certamente se lembrando de vitórias vividas, né? Davi era um homem de guerra, Davi era um homem de lutas, de combates. Davi era um homem que fortalecia as fronteiras de Israel para não ser invadido, e também era um homem que se utilizava dos seus exércitos para ampliar as fronteiras de Israel. Então era muita luta com adversários diversos, né? Davi tinha muitas batalhas contra adversários diversos, também tinha que enfrentar situações nas quais a vida dele ficava em risco, em virtude dele ser o rei, e muitas vezes ele corria o risco de perder o trono até por um próprio filho. Como Absalão, por exemplo, tentou usurpar o trono, né? Então era muito comum dentro na figura de um monarca, correr esses riscos de terrores externos, terrores internos dentro de casa, além das lutas próprias, das lutas particulares, dos inconfessáveis problemas que nós levamos para o travesseiro tantas vezes, que são lutas que a gente enfrenta todo dia, né? Tudo isso estava na cabeça do Davi. Tudo isso eram os inimigos de Davi o tempo todo. E Davi, então, resolve escrever um cântico para mostrar o quanto Deus é o refúgio e fortaleza, socorro presente nos momentos de angústia. Ele fala sobre isso nesse cântico. Ele começa dizendo isso porque era um homem que tinha experiência com relação a isso. Tinha experiência. Alguns vão dizer que foi num período específico que esse texto surgiu. Talvez quando Davi ainda não era rei, mas enfrentou soldados inimigos quando ele era general das tropas de Saul. E ele vence os inimigos de Saul, os inimigos do reino de Israel, volta vitorioso, e as mulheres cantavam para ele: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Porque esse texto aqui, ele é escrito, esse texto é um cântico, começo de conversa. E ele tem uma primeira voz, um canto e um contracanto. Se você observar, ele tem um canto e um contracanto. O canto inicial, ele é feito para sopranos. Olha lá, ó. Na introdução, lá em cima, antes do primeiro versículo, nas Bíblias nossas aí, tem escrito assim, ó: ao mestre de canto dos filhos de Corá, ou de Coré, em voz de soprano. Soprano é o primeiro naipe, no coral, é o primeiro naipe feminino. Então, certamente que as vozes que cantavam primeiro e eram depois seguidas dos contracantos, as primeiras vozes que cantavam eram de meninas virgens que cantavam em soprano. Contralto não, hein? Você é contralto, irmão, espera a sua vez. Mas soprano. Aí você imagina, então, o regente agora, eu quero que você imagine comigo, o regente diante de um coral, né, no tabernáculo, cantando este cântico, e ele faz o sinal litúrgico para que comece o cântico, e as meninas, então, começam cantando: o Senhor dos exércitos, né, o primeiro versículo, vai cantando: o Senhor dos exércitos é nosso refúgio e fortaleza. E aí as demais vozes respondem: socorro bem presente na angústia. Imagina, chega a arrepiar. Você imagina o estrondo disso. E era assim, era canto e contracanto. As meninas cantavam e a resposta vinha. E isso era um processo não só de cântico, mas também mnemônico, né? Ou seja,
para gravar na memória. Então, por isso você tem assim, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra se mude, fala as mesmas coisas com outras palavras, no sentido de fazer com que as pessoas gravem que mesmo que aconteça uma convulsão cosmológica, que assustadora, né? Quando tem uma convulsão astronômica, cosmológica, ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem, ainda que entendeu? Ainda que entre em confusão, em convulsão, ainda que atmosferas, ainda que tudo saia do controle de qualquer ser humano, o Senhor dos Exércitos continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Ainda que a natureza se revolte contra o ser humano, como muitas vezes acontece em períodos de chuva como esse, em que chuvas torrenciais, como aconteceu recentemente, né, em Piraúba e outros lugares, chuvas torrenciais arrastam casas. E eu estava vendo um vídeo de Piraúba que o pessoal estava filmando, a árvore arrancou com raiz e tudo, né? Então, ainda que haja um cataclismo dessa natureza, cosmológico, o Senhor dos Exércitos continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Como ele era um homem de guerra, ele fala assim, ainda que as nações, ele vai falar sobre isso, né? Ele diz assim, os montes se abalam no seio das terras. Há um rio, versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Versículo 6, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que ele está dizendo aqui? Ainda que não seja fenômenos naturais que ameacem a gente, mas os reinos se revoltem, os reinos se levantem contra a gente, ainda que seja isso, reis poderosos, e aí as pessoas vão dizer que talvez esteja se referindo à Assíria, quando a Assíria cercou o povo de Deus, e a Assíria era um exército poderoso, era o pior exército no contexto, naquele contexto. Ainda que seja assim, que seja a Síria, ainda que seja qualquer outro povo, ainda que seja qualquer exército poderoso, o Senhor dos Exércitos, por isso que ele cita agora, o Senhor dos Exércitos é conosco. Ele ainda é mais poderoso, ele ainda é socorro bem presente na angústia. Então, Davi vai falando sobre os seus conflitos e como Deus é soberano para vencer qualquer conflito. Ele leva o coro a cantar esses conflitos que o povo enfrentava na coletividade e como Deus era suficiente para fazer silenciar qualquer voz de ameaça. Sabe? E até mesmo quando a nossa alma está inquieta por alguma razão, de repente, em virtude de tanta coisa que acontece, a nossa alma às vezes se fragiliza. Em virtude de tanta coisa que acontece na vida, às vezes a gente tem lutas internas terríveis. Tem pessoas que desistem de viver. Tem pessoas que desistem de viver. Tem pessoas que perdem interesse pela vida. A vida perde a cor. Sabe? Tem pessoas que pensam assim, será que realmente vale a pena? Será que realmente... Às vezes o inimigo, de forma cruel, ele não ataca de fora, ele ataca de dentro. Às vezes o inimigo, de uma forma cruel, porque ele é cruel, ele produz essa crueldade. Às vezes o inimigo, com essa atitude cruel, ataca no seio da família, ataca no seio da vida conjugal, ataca um filho, ataca a sua alma, vai te aprisionando. E ainda que você seja um monarca como Davi, tenha todos os recursos a seu dispor, ainda que você tenha dinheiro, ainda que você tenha diplomas, ainda que você tenha um bom trabalho, ainda que você tenha tudo ao seu dispor, mas a sua alma está tão amargurada, e você pensa assim, isso para mim não serve para nada. Tanta gente rica se suicidando, né? A gente vê todo dia acontecendo isso. Às vezes a gente começa a perder batalhas internas, às vezes a gente dá conta de toda a batalha externa, mas não dá conta de batalhas internas. Mas eu quero dizer o seguinte, ele é socorro bem presente também na angústia. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Ó, socorro... Deus é nosso refúgio e fortaleza.
Ele me refugia contra a atmosfera revoltada. Ele é meu refúgio. Quando eu preciso se os montes estão abalados, se a natureza está revolta, se tudo conspira contra mim no sentido cosmológico, ele é meu refúgio. Se os inimigos se levantam contra mim, nas batalhas, nas trincheiras de guerra, se levantam os inimigos contra mim, ele me fortalece. Né? E também, o versículo 1 ainda fala, socorro bem presente aonde? As tribulações. Porque as tribulações ou a angústia é o resultado das batalhas externas, né? Tanta luta que a gente passa tantas vezes, deixa com o nosso coração angustiado, atribulado, atemorizado. E aí é o mesmo Senhor, encarnado em Jesus, que vai dizer assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração quer dizer, não se deixe levar pela angústia, não se deixe levar pela tribulação, não se deixe levar por isso. Permita que o Espírito Santo gere dentro do seu coração uma reação positiva, apesar do que está se apresentando diante de você, seja tudo negativo. É um exercício todo dia. É um exercício todo dia. Né? Na quarta-feira nós falamos sobre levar a cruz, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Um processo, é isso. Negar, tomar a cruz e seguir. Muitas vezes a gente consegue negar, que é muito difícil negar o ego, né? Mas levar a cruz, só se for uma cruz de isopor com rodinha, né? Cruz de isopor com rodinha a gente leva. Seguir Jesus, mais difícil ainda, porque seguir Jesus não quer dizer andar atrás de Jesus, significa imitar Jesus. Aí eu pensar, bom, o que eu posso fazer aqui como um cristão que sou? Sou um pequeno Cristo. Diante dessa situação, o que eu faço? Arranco a espada e corto a orelha do soldado? Ou eu vou esperar que 12 legiões de anjos se manifestem? Que a vontade de Deus se cumpra. O que eu vou fazer como cristão? Qual é a minha atitude? Sabe? E aí a resposta está no versículo 10. Versículo 10, Letícia, por gentileza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Mais uma vez ele fala, serei exaltado, eu serei mais poderoso. Exaltado significa mais alto, né? Eu estarei acima dos gentios que ameaçam vocês de guerra. Estarei em cima ou acima da natureza bravia que ameaça vocês. E aí me lembra Jesus acalmando a tempestade. Os mares trouxeram terrores terríveis ao coração dos discípulos. E Jesus falou, vocês não estão lembrados do Salmo 46, não? Aquieta-te. Muitas vezes Deus vai falar, Ele precisa falar para a natureza, cala a boca, deixa meu servo em paz. Em outros momentos Ele vai falar para os nossos adversários, cala a boca, deixa meu servo em paz. Em outros momentos Ele vai falar para a minha alma, cala a boca, eu estou cuidando de você. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Deus tem uma palavra de freio para minha alma atribulada. Deus tem uma palavra de freio para aquele que ameaça minha alma atribulada. Deus tem uma palavra de freio para as ordens naturais que muitas vezes ameaçam minha alma. Ele tem uma palavra, Ele tem um limitivo para isso. Ele tem. E eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, em algum momento já experimentou isso de Deus. Em algum momento vivendo uma tribulação, uma luta talvez, você orou e você viu sua alma sendo aplacada. Você levantou daquela angústia já mais tranquilo. Peraí, gente. Peraí, estou esquecendo um detalhe que faz toda a diferença. Deus está cuidando. Deus é maior que isso tudo aqui. Eu, como servo de Deus, preciso acreditar que Deus é maior. Sabe? Preciso acreditar que Deus é maior. Agora, por outro lado, a gente também não pode ser tão romântico, né? Não dá, a gente também tem que trazer o pé para o chão. Tem muita tribulação que a gente passa que o problema é nosso, causado por nós mesmos. Tem muita luta que eu passo na minha vida que não tem nada a ver com a cruz, não. É o que eu acrescentei na cruz. A cruz que Jesus fala para carregar são as consequências da nossa fé. Você vai carregar a cruz significa arque com as consequências da sua fé. Você carregar a cruz. Mas existem tribulações, existem coisas que eu provoco na minha vida
E aí Deus não tem nada com isso. Ele vai me socorrer por causa da misericórdia dele. Por causa da misericórdia dele. Ele vai deixar eu comer umas bolotinhas de porco, não é isso? Ele vai deixar lá. Nós falamos sobre o filho pródigo aqui hoje. Então ele vai deixar eu comer umas bolotinhas de porco, comer uns negocinhos diferentes. Mas no momento final ele vai me abraçar e falar: que bom que você voltou. Que bom que eu ganhei sua alma de novo. Tem coisas que a gente passa que tem a ver com a gente. Tem marcas que ficam no nosso corpo, são tatuagens que nós mesmos fizemos. Não adianta falar: o diabo me enganou, a serpente me enganou, a mulher que tu me deste. A gente transfere as culpas, né? Que muitas vezes são nossas. Por misericórdia, Deus nos livra. O próprio Davi passou por situações como essa. O próprio Davi teve situações em que ficaram marcadas na história dele, na vida dele, em virtude de decisões que ele quis tomar. Eu quero isso para a minha vida. Deus falou: então a consequência é essa. Está disposto? Estou disposto. Pronto. Aí depois a gente chora diante de Deus. Ele socorre. Mas ele deixa a gente lembrar, inclusive, para nosso coração se aquietar. Peraí, calma aí. Não posso mais por esse caminho não, porque eu já fui uma vez, não deu certo. Vou por aqui. Por esse caminho aqui. O povo de Israel, depois do cativeiro babilônico, nunca mais foi idólatra, porque eles compreenderam que o cativeiro babilônico só aconteceu destruiu o reino do norte e quase destruiu o reino do sul. Isso só aconteceu porque eles saíram fora do Senhor e foram atrás de deuses outros, foram em busca de outros deuses. E aí foram levados cativos, ficaram 70 anos em outra terra. Teve uma marca significativa na nação, na história da nação. E aí eles lembram assim: a gente não pode mais brincar com isso. Eu não posso mais brincar com isso, porque eu não dou conta. Porque lá em Isaías 45:7, coloca 45:7 de Isaías aí, por gentileza. Olha o que diz o texto. Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mantenha aí o texto, por gentileza. Às vezes, Deus se levanta como meu inimigo para consertar minha vida. Quando ele diz ali, ó, eu crio o mal, e aí tem gente que pega isso aí e fala assim: então foi Deus que fez o diabo, não sei o que mais, Deus fez o mal. O mal que ele está falando ali é o contrário da paz, não é o mal moral. O mal que ele está falando ali são os ataques externos. Eu levanto inimigos contra vocês. É lá, por isso que o contexto é esse. É lá. Eu faço a paz, eu crio o mal. Ali o mal ali é o contrário da paz. É o contrário, no caso o mal seria substituído ali por guerra. Eu promovo guerra e eu faço paz. Então ele fala: por amor a vocês, e para mostrar para vocês a minha soberania, eu sou capaz de levantar inimigos contra vocês, para recuperar os seus corações, para recuperar as suas almas, para trazer vocês de volta. Eu sou capaz de fazer isso. Então, tem males que acontecem na nossa vida, que a gente é culpado por eles. Tem males que acontecem na nossa vida, que são produzidos pelo próprio Deus para nos chamar de volta, nos ganhar de novamente, né? E tem males que são mesmo contingências da vida. Em todos esses casos, Deus é socorro bem presente, fortaleza e socorro bem presente na angústia, né? Nossa força, né? E socorro bem presente na angústia. Deus o tempo todo é. Às vezes, nós que somos pais, negamos algumas coisas para os nossos filhos para ganhar deles a obediência, né? Vai ficar sem celular. Uma semana sem celular. Isso aí dói no coração do filho. Vai ficar sem celular. Mas a gente quer ganhar a obediência de novo. A gente quer fazer valer nossa autoridade. Não é que a gente seja mal. A gente produz esse mal na vida deles para chamá-los de volta ao compromisso de obediência, ao compromisso de submissão. Você não pode me enfrentar. Você só tem 5 anos, Helena. Você não pode me enfrentar, não. Vai ficar sem celular. Não é isso que a gente faz? Helena, você vai ficar sem celular. Você está muito novinha para querer impor sua vontade. Então, para mostrar quem manda aqui, antes de te dar uma chinelada, eu tiro seu celular. Se não der certo, a chinelada
no Forever. Chinelada no Forever para chamar de volta. Eu tenho que fazer valer a minha autoridade. E às vezes Deus faz a mesma coisa com a gente. Nós somos criancinhas diante de um Deus que é pai. E de vez em quando a gente quer correr para lá. O pai vai, chama de volta, de um jeito ou de outro. É de mim, é aqui, dependa de mim que eu cuido de você. Dependa só de mim, não dependa de você, não, que você não tem condições de dar conta da sua vida. Deixa eu ser o seu refúgio. Deixa eu ser a sua fortaleza. Deixa eu ser socorro nas suas angústias. Deixa eu ser seu Deus. E a gente tem que se refugiar em Deus mesmo. Sabe? Há momentos que a gente precisa mesmo se refugiar em Deus. Precisa entrar mesmo no secreto com Deus, abrir o coração, rasgar o coração. Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Ele reconhecia a sua humanidade. Muitas vezes a gente se reveste com uma capa especial. Sou crente, não posso sofrer. Isso tem relação com a teologia da prosperidade. Eu sou crente, eu não posso ter depressão. Eu sou crente, eu não posso ter crise de ansiedade. Eu sou crente, eu não posso ter síndrome do pensamento acelerado. Eu sou crente, não posso ficar triste. Tenho que estar sempre sorrindo. Porque eu sou crente. Jesus falou, minha alma está angustiada a ponto de eu morrer. Minha alma está angustiada até a morte. Jesus falou isso. Pedro, quando negou Jesus, chorou amargamente. Sentimentos fazem parte do ser humano. E Deus, Jesus, lida com seres humanos. Pessoas que compreendem que têm angústias. Pessoas que compreendem que precisam de refúgio. Pessoas que compreendem que precisam de ser fortalecido por Deus. E a melhor dependência e a maior dependência que a gente tem na vida, irmãos, não é do governo, não, é de Deus. Às vezes a gente depende do nosso salário. O salário determina o nosso humor, né? Dia 5 você está assim. Irmão, eu estou na benção aí, hein? Aí no dia 6, você segura o salário até o dia 10, que é quando vence as contas, né? Você segura ali para falar que você está com grana, né? O dinheiro nem é seu. Mas no dia 10 você começa a pagar as contas, o dinheiro vai sumindo, o seu humor também some junto. A gente fica mal-humorado o mês inteiro. Fica mal-humorado o mês inteiro. O resto do mês você fica mal-humorado. Não, quem tem que determinar o estado da minha alma é Deus. Muitas vezes Deus vai cuidar da sua vida, mesmo você sem dinheiro no bolso, meu irmão. Deus vai cuidar da sua vida, mesmo que a saúde falte tantas vezes, Deus continua cuidando. Quando a nossa alma encontra contentamento em Deus, as circunstâncias, as coisas circunstanciais, o que está do lado de fora, não influencia no estado da nossa alma. Quando a nossa alma encontra contentamento em Deus. É por isso que às vezes você encontra uma pessoa por aí que está passando tribulação, mas ela ainda tem uma palavra para te abençoar. Já encontrou gente assim? Já falei sobre a irmã Valdeia, falecida, lá de Leopoldina, enterrou 4 filhos. Ela morreu com cirrose hepática, a barriga desse tamanho. O fígado dela entrou em colapso lá e ela morreu. Nunca bebeu na vida, mas não tem a ver com bebida, né? A irmã Valdeia, ela sempre tinha uma palavra de conforto. As pessoas... Eu lembro uma vez que a igreja de Leopoldina fez um culto em volta da cama dela. Foi lá todo mundo assim em volta, chega até a arrepiar. Violãozinho tocando na... Vamos lá consolar a irmã Valdeia. A palavra, ela tinha uma... É o que eu escutei ontem, né, no velório. Ela tinha uma palavra de sabedoria. Sabe, palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria, ela vem do ancião. Uma pessoa que já tem experiência com Deus. Já está calejada, a caminhada já está marcada pela presença de Deus. Então, da boca dessa pessoa, como diz o Provérbios, né, sai palavras de vida, né? São palavras de sabedoria. Então, o culto ali em volta da cama da irmã Valdeia, o pastor pregou, tudo direitinho, tudo certinho. Deram a palavra para ela. Todo mundo saiu dali renovado pela palavra dela. A gente veio aqui porque a gente veio para despedir, porque ela está morta. Está morta praticamente. Mas ainda no leito de dor, no final da vida, ela tinha uma palavra de edificação para todo mundo. Porque a alma dela estava pacificada em Deus. Ela enterrou 4 filhos. Acho que ela tinha 7. Dos 7, ela enterrou 4. A alma dela estava pacificada em Deus. Não é uma experiência que eu gostaria de viver. Claro que não.
da alma pacificada com Deus? Claro que sim. Mas as experiências que ela viveu, de ter enterrado os filhos, de ter tido doenças na vida, de ter morrido, não foi tão idosa assim, na casa dos 68, mais ou menos, que ela morreu. Eu não gostaria de ter essas experiências. Mas essas experiências transformaram a alma dela. A experiência que ela tinha com Deus, de serenidade, de consolo de Deus permanente, de se refugiar em Deus, de se fortalecer em Deus, era tão grande que ela foi passando por isso. É um processo. É um processo, né? A gente às vezes acha que não vai conseguir, mas esse é um objetivo de Deus. Varley, meu servo. Ele não te chama de servo, Varley, ele te chama de amigo. Varley, meu amigo, eu quero fortalecer sua alma. A gente vai chorar um pouquinho juntos. No final dessa experiência, seu testemunho vai salvar muita gente. A irmã Valdéia sustentava a igreja de Leopoldina em oração. Todo mundo fala isso. Nossa mãe de oração se foi. É com o consolo que a gente recebe de Deus que a gente consola os outros, né? Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios. A vida com Deus é marcada muitas vezes por solidões e lágrimas. A caminhada com Deus é marcada muitas vezes por solidão e lágrimas. Solidão porque muitas coisas não adianta falar para ninguém, é só para Deus. O que Ezequias tinha para falar sobre sua enfermidade não era para falar para o Isaías, né, profeta, era para Deus. Então Isaías foi lá, viu o estado de saúde de Ezequias, viu que era grave, Deus revelou para ele, olha, fala para ele pôr a casa dele em ordem, que ele vai morrer, ele não vai viver mais. E esse foi o recado que o profeta Isaías deu para ele. Saiu e foi embora. Ezequias ali não falou nada para ele. Ele poderia ter falado com Isaías, Isaías, não, que notícia ruim, Isaías. Estou servindo a Deus aqui, estou tentando ser sincero com Deus, tudo direitinho, Deus vai permitir isso. Isaías, ora aí para ele me dar mais uns 15 anos de vida, pelo menos. Essa poderia ter sido a minha fala, né, se fosse eu. Mas Isaías foi lá e falou, Ezequias, o negócio é o seguinte, a sua situação é grave, faz isso, isso, isso. Olha, infelizmente, põe sua casa em ordem que você vai morrer, tá? Sua enfermidade não tem cura, não. Ele só falou, tá bom. Aí Isaías deve ter saído até triste dali, porque você dar uma notícia ruim para a pessoa, não é bom, né? Isaías saiu até meio tristonho dali. Ele virou para o lado e falou, agora a minha conversa é com Deus. Agora é nele que eu vou me refugiar. Agora é para ele que eu vou pedir força. É para ele que eu vou entregar a minha angústia. E aí ele virou para o lado e orou a Deus. E a Bíblia diz que Deus falou com Isaías no meio do pátio. Volta lá, diz para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Decidi fortalecer. Decidi acalmar aquela alma angustiada. Decidi ser o refúgio, bem presente na angústia dele. Decidi. Deus decide essas coisas. Deus decidiu sobre isso com relação à vida de Davi muitas vezes. Deus decidiu sobre isso na vida de Ezequias, como nós falamos aqui agora. Deus decide sobre isso com relação à minha vida e à sua todo dia. Ele decide. Isso não faz de Deus um Deus ruim ou bom, quando Ele permite o mal, quando Ele permite o bem. Não, Deus é Deus, o tempo todo Ele é Deus. Cabe a mim, cabe a você, acreditar que Ele é Deus. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim. O que eu estou falando não é mentira. É isso tudo que eu estou falando aqui. Não creia em Deus e creia em mim. E vamos seguindo para frente. Tereis aflições, tereis. Vocês vão ter aflição sim, com certeza. Mas ela vai produzir em vocês um peso de glória. Sem ela, talvez, vocês não consigam. Caminhar com Jesus tem a ver com isso. Né? Tem a ver com isso. Então, ainda que sejam convulsões cósmicas, ainda que sejam convulsões políticas, como era o caso, ou de guerra, né? Ainda que sejam convulsões emocionais, ainda que seja tudo isso, a palavra de Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu sou.
Eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. É o mesmo eu sou, falou com Moisés. Apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo, quieta-te. Faz o esforço de se aquietar. Porque muitas vezes, irmãos, o que nos mata não é o problema, é a nossa reação. Tem coisas... Eu li um negócio esses dias não, foi ontem. E uma pessoa escreveu no Facebook, eu achei interessantíssima a filosofia dele. Quantos anos demora para a gente esquecer 1 minuto? Pensa nisso. Quantos anos demoram para a gente esquecer 1 minuto? Às vezes uma coisa que acontece na nossa vida de ruim em 1 minuto, leva anos para ser esquecido, para ser elaborado. Você teve uma discussão, eu tive uma discussão com o Marquinha, quem eu amo. Discuti com o Marquinha. Discussão terrível. Foi 1 minuto de discussão. 1 minuto de discussão é bastante coisa, ainda mais você está no pé do ouvido aí. Aqui no pé do ouvido. Discuti com o Marquinhos 1 minutinho. Quantos anos eu vou demorar para esquecer isso? Quantos anos eu vou demorar para elaborar isso dentro de mim? E não permitir que isso volte e me cause um mal-estar. Não tem coisa que volta e causa um mal-estar? Coisa que aconteceram há 20, 30 anos atrás, ainda causa trauma, angústia, ainda fere a gente, ainda é capaz de ferir a gente. Quando fala que Deus é socorro bem presente na angústia, tem a ver com a cicatrização que Ele é capaz de fazer. Colocar uma pedra em cima e falar, não, vamos conversar mais sobre isso. Agora eu dou ordem para a sua alma, para que a sua alma, Fabiana, nunca mais te incomode com isso. Agora eu dou ordem para a sua alma para ela se aquietar. Seu coração pacificado em Deus, em nome de Jesus. De tal maneira que você vai seguir a sua vida adiante, você vai olhar para trás e falar, está lá atrás, está fechado já virei essa página. Aconteceu, faz parte da minha história, mas não influencia na minha história mais. Não faz parte do meu futuro, faz parte de um passado. Eu vivia no gabinete pastoral quando me converti, porque eu tinha traumas do meu passado, né? Com drogas, com um monte de coisa. E aí o pastor me levou a 2 Timóteo, capítulo 2, emprestou um livro que falava, um livro que na verdade é um estudo em cima de 2 Timóteo, capítulo 2. Embaraços de um soldado, que não pode acontecer, né? Senão ele não milita bem. Então ele me levou ali, conversava comigo, orava comigo, e ele falava essas coisas comigo, ele ministrava sobre a minha vida, exatamente isso. Cláudio, se você ficar dando importância para um passado que você não tem como mudar, seu futuro vai ficar comprometido. Seu presente já está comprometido e seu futuro ficará comprometido. Deixa Deus ser o seu socorro bem presente na angústia. Fortaleça-se nele. Fortaleça-se nele. Deixe ele ser o socorro bem presente na angústia. A música, o hino, né, do nosso cantor cristão, na verdade é uma música que foi colocada no nosso cantor cristão, né? Que é o Castelo Forte. Né, irmã Maria? Castelo Forte. É o hino 323 do cantor cristão, escrito por Martinho Lutero. É baseado nesse salmo. Martinho Lutero, a gente falou sobre a Reforma Protestante, dia 31 de outubro foi o dia 505 anos, né? Comemorando da Reforma Protestante. Foi foi um período que mudou a história da humanidade, encabeçado por pessoas como Martinho Lutero. Imagina a luta que esse homem enfrentou. Imagina a luta que esse homem, Martinho Lutero, enfrentou ao longo de toda a sua vida para mudar a história do mundo. Ele brigou contra o sistema, ele comprou uma briga. Ele, Calvino, Zwinglio e tantos outros reformadores compraram uma briga com o sistema e mudaram o mundo. Foi mais de 120 anos de luta de vários reformadores, encabeçados ali pela compreensão de Martinho Lutero, onde diz, o justo virá da fé. Ele falou, então está tudo errado. E se está tudo errado, a gente tem que consertar esse negócio agora. A coragem. Deus falou, vamos lá, Lutero, vamos. Você vai chorar um bocadinho, vamos. Você vai se arrepender muitas vezes, vamos. Você não vai ter 1 minuto de paz, vamos. Deixou Deus usar a vida dele e mudar o mundo. Mudar o mundo. E aí, então ele escreve Castelo Forte. Então ele baseado nesse texto, Salmo 46. Deus é o
meu socorro, meu consolo, minha fortaleza, me protege, Ele me guarda, Ele é meu castelo forte. Vou aquietar minha alma e deixar Ele ser Deus, e isso será o suficiente. E nas batalhas da vida é assim que a gente tem que enfrentar a vida, deixar Deus ser Deus. Tem um momento que a gente tem que falar, a gente tem que, né? Tem coisas que a gente tem que falar, tem que fazer, tem que acontecer. Mas tem um momento que a gente tem que sumir de cena. Deixar Deus fazer acontecer. Estratégia. Isso é estratégia. Não foi assim com Elias? Elias, mostra-te a Israel, capítulo 17, 1 Reis. Aí o profeta Elias apareceu, falou contra Acabe, falou contra Jezabel, mas não vai chover, tal, que negócio todo. Depois Deus falou, Elias, some de Israel, o pessoal quer te pegar. Esconda-te. Então no capítulo 17 Deus fala, mostra-te. No capítulo 19 ou 18 ele fala, esconda-te. Tem um momento que você tem que aparecer, tem coisas que você tem que fazer. Tem outras coisas que você não tem que fazer nada, só se esconder. Deus falou com Ezequias, né? Você vai morrer. Ezequias virou para o lado e falou com Deus, vou morrer mesmo? Eu não quero nem papo com Elias, mas não, com o profeta Isaías, mas não. Vou falar com o Senhor. É isso mesmo? A sentença é essa mesmo, Senhor? Aí Deus também não falou com ele, não. Falou com Elias, com Isaías, né? Volta lá e diz para ele que eu mudei de ideia. Deixa eu dar mais uns 15 anos de vida para ele. Tem coisas que a gente vai falar com Deus lá no escurinho do nosso quarto. Ninguém está sabendo. Marido, mulher, filho, pai, ninguém está sabendo. É eu com Deus. Eles só vão ver o resultado. De repente a esposa do Ezequias, ué, marido, o profeta saiu até chorando aqui, falou que você ia morrer. Mas acho que Deus mudou de ideia. As pessoas vão vendo o resultado. Vão vendo os resultados da sua vida em particular com Deus. Continua com a sua vida particular com Deus. Continua lá no seu cantinho. Jesus falou isso, Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Teu pai que vem em secreto vai te abençoar em público aí. Todo mundo vai vendo as consequências da sua vida em secreto com Deus lá. Vão vendo as consequências disso aí. Deus te fortalecendo, Deus te livrando das angústias, Deus te mantendo de pé. Vocês vão vendo as consequências. Deixa acontecer. Deixa Deus continuar sendo Deus da sua história. Amém? Aquieta sua alma, então. Aquieta sua alma. Se o que está acontecendo em qualquer esfera está te incomodando, está deixando sua alma suspensa, aquieta sua alma. Senão daqui a pouco você está passando mal, tendo que tomar remédio controlado, um montão de coisa. E você não vai resolver nada. Jesus falou que a ansiedade é improdutiva. Ele falou, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue mudar a estatura? Não consegue nada, absolutamente, é improdutivo. Acalma. Calma. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a paz que excede todo entendimento humano vem do Senhor. Obrigado porque essa paz o mundo não pode dar, ou seja, nada criado é capaz de dar. Só o Teu Espírito Santo mesmo é capaz de produzir no coração de cada um de nós. Muito obrigado porque nós somos Teus servos, somos Teus filhos, somos Teus amigos, como diz a Tua palavra. E essa promessa é para mim e para todos aqueles que creem no Senhor. Obrigado por isso. Seja, ó Deus, o nosso socorro bem presente na angústia. Seja a nossa fortaleza quando nossas forças faltarem. Seja, Deus, o nosso alto refúgio para nos livrar, ó Deus, dos ataques do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Logo mais à noite a gente se encontra, se Deus assim permitir, para cultuarmos a esse Deus que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração.